Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um Mile High Ride. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Denver Broncos. Lembrando que o Mile High Ride nada mais é que um hub do Huddle Podcast. Huddle Podcast que tem toda quinta-feira às 8 horas, como vocês podem ver aqui. Mas o que eu queria resumir e falar para vocês é que toda semana a gente tenta aqui trazer um material especial, específico sobre cada equipe da NFL. Na verdade, a gente não vai trazer sobre todas as equipes da NFL, senão a gente teria 32 caras fazendo hubs aqui, mas no caso, com certeza tem um que sou eu que faço do Denver Broncos. Meu nome é Carlos Xavier Jr. e como eu falei, esse aqui é o Mile High Ride. Beleza? Então tá. Vamos lá, a gente passou aí semana 8, semana 9, 10, e essa 10ª semana, na verdade, foi uma das semanas assim, mais duras de ter passado, considerando que era um jogo importantíssimo contra Kansas City Chiefs. Lembrando que Kansas City Chiefs, né, equipe que também está no mesmo grupo do Broncos, né, na AFC Oeste, e também diretamente concorrendo à vaga nos playoffs, certo? Na semana anterior a gente enfrentou o Baltimore Ravens, e infelizmente não saímos com vitória. Esses dois jogos não saímos com vitória, então agora o Broncos fica com 5 vitórias e 5 derrotas ao longo dessa temporada, mas neste exato momento o Broncos continua classificado. Se a temporada começasse, se a temporada regular terminasse hoje, os playoffs começariam com o Broncos em 7º lugar e sim com uma vaga de wildcard, a última vaga de wildcard para poder chegar nos playoffs, certo? E por conta disso eu quero comentar para você, torcedor do Broncos, que assim como eu, que existe esperança, continue disputando por isso, porque a gente tem ainda 7 jogos pela frente e a gente precisa garantir essa vaga. A realidade é que a gente tem aí jogos que são, digamos, administráveis sim, para a gente conseguir essa vitória no final. Lembrando que a gente pega nessa próxima semana aí o Falcons, certo? A gente vai pegar Atlanta Falcons nesse domingo, seguido de Las Vegas Raiders, seguido de Cleveland Browns, seguido de Indianapolis Colts, seguido de Los Angeles Chargers e, por fim, Cincinnati Bengals. A realidade é que de todas essas equipes, quem está mais próximo de uma possível 7ª vaga de wildcard nesse momento são os Colts e são os Bengals, né? O Browns, por enquanto, se mantém longe, até por causa das derrotas que ele teve nas últimas semanas, mas a gente tem que se preocupar realmente com essas duas equipes que a gente enfrenta no nosso cronograma. Então é importantíssimo que as próximas semanas o Broncos garanta essas vitórias. Eu acho, assim, que eu tinha comentado no começo da temporada, né, que eu achava que seria uma vitória para o Broncos com a quantidade de cortes que a gente teve que fazer, administrar o dead cap, né, o salário máximo, né, que tem disponível para a equipe. A gente está lidando com o maior dead cap da história, na verdade. Então a gente está, neste exato momento, nessa temporada, de fato, torcendo para que os investimentos que foram feitos nesse período de seca do time tenham sido investimentos corretos, que no caso temos que falar de Bo Nix como quarterback do Denver Broncos, e que na minha opinião sim, está marcando jogo a jogo, semana a semana, todos o checklist, né, o checkbox aí de itens e de coisas que você precisa saber e ter para que essa equipe seja vencedora e tenha condições de Super Bowl. Bo Nix até agora, num primeiro ano de temporada, já falei, e nas minhas previsões ousadas, está tendo números e atuações maduras o suficientes para talvez declará-lo como rookie ofensivo do ano. Prêmio que foi dado ano passado para o CJ Stroud, e esse ano Bo Nix, na minha opinião, está concorrendo com Jayden Daniels do Washington Commanders, que inclusive perdeu ontem para o Philadelphia Eagles. Então, assim, nota-se que os recordes das equipes também estão relativamente próximos, se você for ver a questão de quem entrega mais, certo? Mas eu acho que em questão de atuações e dificuldade de cronograma, dificuldade de jornada aí ao longo da temporada regular, o Denver Broncos é quem está enfrentando muito mais dificuldade do que o Washington Commanders, apesar de que o Washington Commanders está na mesma situação quanto ao nível de elenco, a profundidade de elenco, qualidade de elenco que eles têm disponíveis para disputar essa temporada, tá?
Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar que, né, contra o Baltimore Ravens não dá para falar muita coisa. Eu tinha feito um pré-vídeo, etc., mas acabou não indo para o ar. Peço desculpas para quem estava na expectativa. Mas contra o Baltimore Ravens a gente já sabia que seria um jogo complicadíssimo de administrar, porque o Baltimore tem um duo complicadíssimo de se lidar, que é Lamar Jackson e Derrick Henry, né? De um lado você tem nossa defesa, que é uma das defesas, é a defesa que mais coloca pressão nos quarterbacks opostos, naturalmente fez a mesma coisa para tentar, né, sufocar o jogo terrestre do Baltimore Ravens com Derrick Henry, que eu não digo que sufocou, apenas controlou, mas infelizmente ali tem um triple threat, né, são 3 ameaças, é Lamar Jackson, Derrick Henry, né, Lamar Jackson passando e correndo, e o Derrick Henry correndo com a bola, lembrando que o Derrick Henry, além de rápido, é um cara parrudo, é um cara alto, né, de quase 1,90 m, que carrega 2 tacklers por jogada. Então, o que acontece? Você fica, né, relativamente vendido como defesa, porque você é obrigado a aproximar o seu front seven, né, do box, do pocket, enfim, para você conseguir, de fato, gerar algum tipo de pressão ou então sufocar o jogo terrestre. O problema é que o Broncos, eu acho que ele resistiu até o segundo quarto, e a partir do segundo quarto ele não conseguiu controlar mais o ataque do Baltimore Ravens, que despachou assim o placar em basicamente 30 pontos no segundo tempo, certo? O jogo terminou mal, certo, né, com 40-10, né, 41-10, mas assim, foi um jogo que a gente nota que o Bo Nix, especificamente, como eu estava falando antes, não jogou mal. Ele teve uma interceptação sim, mas foi uma interceptação que foi lançada à mão do seu receiver, que foi o Humphrey, e que dropou a sua bola nas mãos do defensor. Então, assim, fica difícil trabalhar dessa forma, né? Vamos colocar assim. A gente colocou o Bo Nix de forma vendida nesse jogo. E saímos com a derrota, algo que a gente não, digamos, se surpreendeu tanto. Denver Broncos, eu acho que não deveria se surpreender por perder por Baltimore Ravens. Claro que tem que almejar a vitória, almejar muito mais, especialmente com equipes de playoff. Mas neste ano a gente tem que entender que o elenco do Broncos é um elenco que, absorvendo bem o sistema, sabendo o que fazer e executando assim, sem erros, certo? Aproveitando todas as oportunidades possíveis, esse elenco que, em questão de talento, é inferior, pode alcançar voos mais altos. Mas a gente tem que entender que a gente tem equipes como a do Baltimore Ravens, que tem um sistema muito bom, que tem atletas muito bons, e que, né, dependendo da situação como essa, contra Baltimore agora, estava jogando em casa. Então, assim, existe a pressão de você jogar fora de casa, e assim mesmo eu vejo que o Bo Nix saiu muito bem, certo? Contra uma das melhores defesas, aliás, desculpa, não é uma das melhores defesas, porque a secundária está deixando a desejar ali pelo Ravens, mas no restante é uma equipe muito consistente. E que vem batendo assim todas as defesas. Não foi só o Broncos que levou de quase 40 pontos, a 49ers já que levou no passado, Rams que também levou no passado. Enfim, o Baltimore Ravens vem batendo equipes por 30 pontos plus, né? Então é difícil você de fato julgar o Denver Broncos por isso. Essa derrota não foi absurda. Acho que o mais importante é entender como a gente atuou mesmo na derrota. E eu acho que a atuação foi ok para um time que está, né, em situação de reconstrução de fato, né? Está reestabilizando essa equipe. E aí a gente enfrenta o Kansas City Chiefs logo na sequência. Então são duas equipes complicadíssimas, né, com uma razão alta aí de vitórias, certo? O Kansas City Chiefs veio invicto para esse jogo, com 8 vitórias, nenhuma derrota, acabou saindo com a sua 9ª vitória, mas assim, num jogo que claramente um time jogou e o outro time ganhou, certo? O outro time venceu. E no caso foi o Kansas City Chiefs que de fato venceu esse jogo. Não quero tirar nenhum mérito do Kansas City Chiefs, porque eles estão com uma defesa top 3 da liga, assim como a do Broncos, na verdade, que as duas defesas estão disputando muito bem aí na liga, muito, muito pelo caráter agressivo que o Broncos tem, né? Extremamente agressivo, que é a equipe que mais joga pressão nos quarterbacks opostos, e nesse jogo não foi diferente. Colocou 40% dos snaps em dropback, em pressão em cima do Patrick Mahomes. Não é à toa que tirou 4 sacks do Patrick Mahomes nesse jogo e segurou ele numa porcentagem abaixo de 60%. Então, assim, aliás, desculpa, na média de 60%. Então, Patrick Mahomes teve um jogo de 260 jardas, um touchdown e basicamente 60% de passes completos, que não é o comum dele, certo? É descomunal para um Patrick Mahomes, que é um campeão de Super Bowl múltiplas vezes, né? Vamos colocar assim. Então,
a defesa do Broncos de fato apareceu para esse jogo, segurando a equipe do Kansas City Chiefs em 16 pontos, certo? Esse jogo terminou 16-14 para o Kansas City Chiefs, apenas por um detalhe. Algo que todo mundo fala, algo que todos os analistas comentam, é que na verdade o Kansas City Chiefs escapou com a vitória deste jogo. Jogando lá em Arrowhead, lá em Kansas, eles quase perderam esse jogo num field goal, faltando 1 segundo. A realidade é que, infelizmente, faltam talentos no time do Broncos, e justamente naquele 1 segundo pré-field goal, a gente falhou no elenco. A gente falhou numa posição do elenco, que foi o Alex Forsyth, que é um reserva, é um center reserva, que está atuando na equipe. Ele foi center nos últimos 4 jogos, porque teve a lesão do Luke Wattenberg, e o Luke voltou para esse jogo, mas ele ainda está em processo de retorno. E o Alex Forsyth teve bons jogos, né? Nos últimos 4 jogos foram bons jogos. E ele então atuou nesse jogo também. Só que nesta situação, especialmente no field goal, ele ficou do lado esquerdo, que foi o local que teve a infiltração e bloqueio do field goal. Então não foi um chute errado pelo Will Lutz, que na verdade tem uma alta taxa de passes, de chutes completos, certo? De chutes acertados. Mas infelizmente o Kansas City Chiefs observou isso. Da comissão técnica tem que dar muito crédito, dar mérito à comissão técnica do Kansas City Chiefs, que de fato visualizou que o Alex Forsyth estava no lado esquerdo, que era o lado que precisava de maior atenção, e de fato ele estava numa extensão um tanto bizarra, vamos colocar assim, naturalmente eles jogaram 2 defensores em cima deles, um para derrubar ele, e na sequência o Venal, que é o linebacker, para pular em cima da bola e de fato bloquear esse chute. Então, faltando 1 segundo, o Broncos administrou um drive de 43 jardas, o último drive. Muito mérito ao Bo Nix, que conduziu esse drive. Aliás, aconteceu várias coisas erradas, né? Butker chutando o kickoff vai para fora, a gente ganha a penalidade, começa em campo avançado, a gente tem um drive de 43 jardas, para no field goal para 35 jardas, e faltando 1 segundo a gente tem um field goal bloqueado. Esse foi um jogo que eu vou te falar, eu quase chorei, eu quase chorei de felicidade, porque eu falei assim, cara, a gente vai derrubar o Kansas City Chiefs, cara, a gente vai tirar a invencibilidade desse time, assim como a gente fez em 2023, no ano passado, quem derrubou a invencibilidade do Kansas City Chiefs foi o Denver Broncos também. E aí, assim, dessa forma, eu falei que vai acontecer de novo, vai acontecer com o Bo Nix, que é uma realização enorme, primeiro ano desse calouro, conseguir derrubar os atuais campeões, mas no final das contas, não aconteceu por, vamos lá, um detalhe, vamos colocar um detalhe que foi muito mérito da defesa do Kansas City Chiefs, raça do Kansas City Chiefs, mas também demérito do Broncos em ter deixado talvez o Alex Forsyth como linha ofensiva ali naquela situação crítica e talvez fora de posição, porque ele é um center de posição, de carreira. Então ele foi colocado na posição de guard tackle, e isso não funcionou muito bem. E como vocês podem ver, o jogo acabou sendo perdido, um jogo que podia ter sido ganho por 1 ponto, poderia ter terminado 17-16, tranquilamente. Inclusive os próprios jogadores do Kansas City Chiefs já estavam dando o jogo por perdido, e a gente acabou perdendo esse jogo em último segundo. Triste demais, mas eu vou ter que comentar. De qualquer forma, Bo Nix teve uma excelente atuação, passou de 70% de passes completos, são 22-30, certo? Com 215 jardas, não foi uma alta jardagem, mas teve 2 touchdowns, nenhum turnover e somente sofreu 2 sacks. Até porque, de fato, sofreu muita pressão por questão de Chris Jones e todo o corpo, né, do front seven, que conseguiu fazer pressões adequadas. O coordenador do Espanholo, né, que é o coordenador do Kansas City Chiefs, na verdade fez excelentes ajustes no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Bo Nix de fato teve 180 jardas, e aí no segundo... Não, 160 jardas, e no segundo tempo não conseguiu repetir esse feito. Mas mesmo assim, Bo Nix, 160 jardas no primeiro tempo, com 2 touchdowns, nenhuma pick, teve também jardas terrestres, mas assim, o importante é conduzir a equipe muito bem sucessivamente, deixando o placar em 14-3 num primeiro momento, e o Kansas que voltou do placar eventualmente ao longo da partida, especialmente no segundo tempo, quando a defesa apareceu e impediu os avanços do Denver Broncos.
Alder Kesselman também levou um grande destaque nessa partida, porque em 14 corridas conseguiu 53 jardas, vem se mostrando desde o jogo passado contra o Ravens um corredor que eu acho que merecia oportunidade e um corredor consistente, porque no começo da temporada ele teve fumbles, isso eu acho que foi uma coisa que jogou ele para baixo no depth chart, mas nesses últimos 2 jogos, enfrentando defesas com front seven fortíssimo, ele saiu muito bem, sem fumbles, com até 4 jardas por tentativa, e isso é o principal. Um running back que consegue 4 jardas por tentativa é um bom running back, é um running back principal, é um running back titular. Então, dá para começar a pensar no Alder Kesselman como solução de médio prazo aí, né? Curto, médio prazo. Porque a gente está tentando ele nessa temporada e vamos ver se ele consegue evoluir até a próxima. Porque Javonte Williams não tem mostrado muito resultado e o Jaleel McLaughlin não tem aparecido mais em jogo. Não porque ele é ruim, mas eu acho que a produção dele é muito inferior e por isso está ficando em terceiro lugar, né? Ressalvas também para o Courtland Sutton, que pegou um touchdown. Foram uma partida até bastante decente, foram 6 recepções para 70 jardas, certo? Ou seja, a média de 11 jardas praticamente por passe recebido. Inclusive pegou uma terceira descida importantíssima no último drive, que foi o que garantiu o first down em um avanço de 20 jardas para colocar o time em posição de chute, certo? Então, Courtland Sutton teve um bom jogo, mas volto a falar que infelizmente a gente tem Courtland Sutton e, sei lá, cruze seus dedos, porque o resto a gente não sabe o que tem, e aí vive na malandragem, né, na maciota. A realidade é que o Broncos acaba jogando num estilo bastante, que até o Kansas vem jogando, que é um spread, um estilo de ataque spread com baixa jardagem, onde a gente, na verdade, tem campanhas muito longas, mas que, assim, sucessivamente a gente se vê frágil, né, e talvez alvo de faltas, de sucessivamente conseguir avanços, certo? Que é uma coisa difícil, porque jogada a jogada, eu sei que drives longos são muito bons para você controlar o relógio, controlar o placar, manter o ataque oposto fora, que o caso do Patrick Mahomes conduzindo é um perigo, mas, assim, você tem que também ser um relógio, ser muito diligente com as suas jogadas a ponto de não perder oportunidades. E eu acho que o que resume esse jogo é que o Broncos ele não podia perder oportunidades e esse chute indiretamente foi o que aconteceu. A gente perdeu uma oportunidade de ouro de vencer esse jogo num pequeno detalhe, né? Então, a gente perde aí para o Kansas City Chiefs, que estava jogando sem Rashee Rice, estava jogando sem Isaiah Pacheco, mas mesmo assim tinha Kareem Hunt dentro de jogo, seguramos Kareem Hunt a 35 jardas, ou seja, a nossa defesa do jogo terrestre funcionou muito bem neste jogo, pressionou muito bem o Patrick Mahomes, a defesa foi sensacional, e isso é importantíssimo, porque a gente pega ataques mais simples daqui para frente, e é importantíssimo que a nossa defesa continue neste ritmo saudável e neste ritmo para conseguir sufocar ataques menos produtivos, mas assim que a gente precisa muito segurar para que a gente tenha bons jogos. Inclusive, já em fazendo o engate, vou falar da nossa próxima semana contra a Atlanta Falcons, que vem aí pelo domingo. A gente tem Kirk Cousins baleado, né? Kirk Cousins não participou dos últimos treinos, voltou, na verdade, ontem e hoje tá com dificuldade em locomoção. Kirk Cousins, que é um quarterback muito estudioso, muito inteligente, tem uma alta taxa de passes completos, é um quarterback que se assemelha muito ao Bo Nix, né? A diferença é que o Bo Nix tem mobilidade. O Bo Nix é um cara que consegue também estender jogadas com suas pernas, ele corre com a bola. Kirk Cousins não consegue, não faz isso. Então isso é uma vantagem para nós, especialmente que, né, nessa última partida a gente teve 40% de passes, de passes apressados, né, de pressão jogada em cima de Patrick Mahomes, e Mahomes, que desculpa, né, poxa, vamos colocar, muito superior aí ao Kirk Cousins a nível técnico, né, especialmente nas coisas que ele consegue fazer, essas mágicas que o Mahomes faz. Então, assim, eu acho que é um perigo muito maior para o Kirk Cousins do que, por exemplo, o Patrick Mahomes, e o Patrick Mahomes se saiu mal, certo? Então vamos ver como essa defesa se sai agora. Lembrando que a gente tem Riley Moss, que voltou, né, de lesão, então tá tudo, né, se ajeitando, PJ Locke como safety também se ajeitando, Patrick Surtain é uma secundária forte, a gente vai ter, assim, realmente muita oportunidade de fechar o jogo aéreo do Atlanta Falcons,
Quem a gente tem que se preocupar de fato é o Bijan Robinson, que é o running back, né, do Atlanta Falcons, running back assim muito bom, que consegue fazer jogadas, assim, estender jogadas e talvez eu diria que criar situações positivas em jogadas que seriam negativas, mas que assim, não se vive só disso, certo? E se o Bo Nix, que não vai sofrer com a pressão, porque atualmente o Atlanta Falcons está em 31º lugar como defesa, não consegue formar pressão, fazer pressão. Bo Nix vai se ver em casa, certo? Vai se ver tranquilo. Não digo que vai ser que nem Carolina Panthers, mas vai se ver tranquilo porque não vai sofrer a pressão que ele sofreu nessa última semana com Chris Jones, né, e defesa do Kansas City Chiefs. Então provavelmente esse jogo vai ser um pouquinho mais tranquilo. É um jogo que é páreo porque as equipes estão mais ou menos no mesmo nível técnico, mas eu diria que o Broncos tem muito mais chances de ganhar, então você, torcedor do Broncos, pode vestir a camisa essa semana com tranquilidade e com orgulho, porque o Broncos leva esse jogo aí, tá? Bo Nix, atuando como atuou neste último jogo, vai ganhar este próximo. Não tem assim como dizer, ele jogou melhor que o Mahomes, isso o próprio Mahomes admitiu isso. Certo? Todo mundo falou que a gente encontrou o nosso QB de franquia e eu concordo. Só estou esperando que ele ganhe o prêmio de Rookie Ofensivo do ano, porque o desta semana ele já ganhou. Então estou torcendo aí para que ele consiga o do ano inteiro, até porque ganhou do mês passado também. Então mês passado, essa semana e torço pelo resto do ano também. Estamos torcendo aí, Bo Nix, continue assim, porque eu acho que você vai tirar a seca desses torcedores, assim como eu, Denver Broncos, que há 8 anos não vem o cheiro de um playoff. Então eu acho que isso vai acontecer, eu acredito, a gente pode sair daí nos playoffs do Wild Card com 9 vitórias e 8 derrotas, mais ou menos o que eu tinha, aliás, exatamente o que eu tinha previsto no começo do Mile High Ride, potencialmente 10 vitórias, mas vamos manter um pouco da tranquilidade da realidade aqui, que o jogo vai ser desse jeito, certo? Confiem e deixa acontecer. Domingo agora, Atlanta Falcons, torça tudo que você tenha para torcer, porque agora a gente tem que ganhar tudo até o final, especialmente contra o Colts, especialmente contra o Bengals, e garantir essa vaga para poder quebrar essa seca. De 8 anos, gente, 8 anos vai acontecer, eu acredito. Beleza? Meu nome é Carlos Xavier Júnior, não esquece de clicar aí nesse joinha para dar o like no vídeo, não se esquece de inscrever no canal, porque o Huddle Podcast acontece todas as quintas-feiras às 8 horas. E eu tô aqui no Mile High Ride toda semana falando do Denver Broncos, ok? Meu muito obrigado e até a próxima. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.